mais um quadro do Bora Ser Feliz Apesar de. Por que apesar de, Marta? Porque 90% dos nossos desafios, dos nossos problemas são contornáveis. A gente pode mudar a nossa visão e a nossa forma de escolher como vai passar pelos desafios. Por isso, bora ser feliz apesar de. Ressaltando que sempre tem alguns momentos na nossa vida que realmente a gente precisa passar por um processo de aprendizado, um processo de recuperação emocional, e não é desse momento que eu estou falando. Eu estou falando dos 90% que a gente pode realmente transformar a nossa vida num lugar melhor, num lugar mais feliz e mais tranquilo. E hoje eu tô com uma pessoa assim, primeiro, quem sou eu, né? Esqueci de falar, eu sou Marta Rossini, especialista em neurociência, coach em psicologia positiva, fiz um compilado de tudo e prometi que em 2025 eu ia trazer para vocês histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, pessoas, gente como a gente, para quê? Que a gente possa perceber que é possível essa mudança, que o teu problema pode ser parecido com o do outro, que a gente pode se ajudar e que juntos a gente consegue chegar num lugar muito mais legal. Então hoje eu estou aqui com a Viviane Escobar, administradora, mas uma pessoa que me encantou, Vivi, de verdade, você me encantou com a história que ela viveu, e eu queria muito compartilhar com vocês, que quando ela começou a contar essa história para mim, eu realmente me surpreendi e vi como Deus, ou o que você quiser acreditar, o universo, o que você quiser falar, ele age certo por linhas tortas, né? Então, é sobre isso. Mas antes quero agradecer a Roseli e a Polly, que a gente está no espaço. Vivi veio prestigiar a gente na nossa loja. Roseli, Polly, vem cá. Olha só, porque aqui é assim, ó, não tem roteiro, não tem nada. Essas aqui são nossas musas inspiradoras que trabalham com moda, que estão sempre aqui inspirando, ensinando a gente a ficar mais bonita. Vivi, verdade ou mentira? Total. Depois eu vou mostrar os looks da Vivi. Transformação. Então é isso, é sobre mulheres que se fortalecem. Aliás, não só mulheres, pessoas, porque a gente tem que entender que todo é um ser humano, e ser humano ele precisa o quê? De dar a mão. E eu sempre gosto de falar uma coisa, que a gente é anjo de uma asa só, que pra voar a gente tem que fazer o quê? Ó, se abraçar. Então a gente se abraçar pra gente voar. Então, ó, muito obrigada pelo espaço, Rô, Polly. Outra, né? É isso aí, de verdade. São pessoas que inspiram, que aceitam a gente do jeito que a gente é, porque ninguém é perfeito, né? Ou você é? Eu não sou. Não. Então vamos lá, tchau, gente. Me deixa agora. Porque eu quero entrevistar a Vivi, quero conversar com a Vivi. Então agora estou eu e Viviane, né? Vivi. E eu queria muito compartilhar com vocês essa história que me inspirou, que me fez refletir sobre a vida, que eu acho que vale a pena você parar um pouquinho e investir seu tempo. Porque a gente está sempre, né, Vivi, naquela correria louca, ou então a gente acaba que a vida é tão estressante que você quer passar pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook, sempre assim, para ter alguma coisa para se divertir. Mas às vezes o que vai fazer a gente ter uma virada de chave, ou ter uma reflexão e mudar, são essas histórias legais que a gente passa pela vida. E aí eu queria começar falando sobre a história da Vivi, que me surpreendeu e que, como eu falo, Deus, universo, o que a pessoa queira chamar, né, Vivi? A gente não se conhecia e foi no encontro da igreja em São Paulo. Como é que era o nome do encontro, Mulheres... Vivi? Que inspiram? Mulheres... Ih, gente. Esqueci, ó, não tem problema. Eram mulheres que inspiram alguma coisa assim. Em Santos. Mulheres em Santos, né? E aí a Roseli comprou a minha passagem às 6 horas da manhã. E uma semana depois a passagem de volta, tipo 9 horas da noite. E na semana que eu ia me mudar. Falei, Roseli, você enlouqueceu, eu não vou. Cancelei minha passagem, falei, não vou. Aí depois eu fiquei com aquilo martelando. E aí alguma coisa tocou no meu coração, falei, comprei a passagem de novo. 6 horas da manhã e 9 horas da noite, por uma semana. Falei pro meu marido, falei, Bruno, vamos adiar a mudança para uma semana. Ele, como assim, Marta? Eu falei, vamos adiar, porque eu vou. E fui. E aí eu tenho certeza que uns chamam de sincronicidade, uns chamam de milagre, uns chamam de intuição, de unção de Deus. Eu não sei a nomenclatura, eu sei que esses processos acontecem, de fato, né, Vivi? E a gente se conheceu no aeroporto, porque a Roseli chamou a Viviane, me chamou, mas não contou pra gente. Entendeu? Detalhe. Então a gente se conheceu no aeroporto e soube que uma ia e a outra também. No avião. Então uma coisa meio assim, culpa da Roseli. Mas não foi isso, né? A Roseli foi instrumento de Deus para realmente unir esse momento.
e fazer com que eu tivesse a oportunidade, de verdade, vi a honra de saber dessa história, porque ela serviu para mim assim de uma super reflexão, de muitos momentos que eu me questiono com Deus, né? Então ali foi um aprendizado para mim que eu agora nem questiono mais Deus, eu falo tudo bem, Senhor, tudo Já bem, valeu. né? Então eu queria, Vivi, que você partilhasse dessa história e do quanto assim é uma história que inspire e que você fala assim, não acredito, né? Que realmente te confronta com quem você é, com sua fé, com tudo, né, Vivi? Então conta pra gente um pouquinho. E eu só tô aqui hoje porque a Marta parou para me escutar. A gente sentou para tomar um café e eu olhei para a cara da Marta e comecei a falar. Então, como é importante quando a gente escuta, né, o outro, quando a gente senta para um café e eu me senti escutada. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu não saio falando da minha vida num café, numa padaria, não sou. Tanto é que o que a Vivi vai contar foram 19 anos guardados, né? Então, e isso eu acho que é muito importante que você falou, Vivi. Eu acho que a gente está sempre tão assoberbado que a gente não tem uma escuta ativa e não tem um olhar de amor para o próximo, mas não é porque você não ame o próximo, é porque a gente está sempre muito acelerado, né? Então, eu acho que essa questão de você estar ali, ouvir, de escutar, de estar vivendo aquilo, faz toda a diferença, né? De você realmente abraçar. E aí conta, Vivi, eu quero que você conte, porque foi uma história assim, juro, gente, foi tão inspiradora para mim, foi tão, eu falei, não acredito. E olha que eu tenho uma história aqui, né? Todo mundo tem uma história, né? E aí, eufemismo meu ficar falando, todo mundo tem uma história. Mas assim, a história dela, eu falei, caramba, eu acho que a minha até ficou pequena perto da sua. Imagina. Entende? E eu pensava isso realmente. Eu falei, para que eu vou falar da minha história? Todo mundo tem uma história. Para que eu vou falar meu drama? Todo mundo tem um drama. Todo mundo passa por dificuldade. A vida não é fácil, né? E sabe uma outra coisa? E aí eu guardava a minha história. Que isso aí que a Vivi falou, primeiro, a gente sempre acha, o que eu passei, todo mundo passou. Mas a sua história é singular e às vezes tem alguém passando, alguém precisando ouvir, que não está naquele teu momento de maturidade. E a outra coisa é você ouvir a sua história. Porque a gente, às vezes, põe lá para debaixo do tapete a sujeira e não ouve a nossa história. E quando a gente ouve, a gente começa a entender e a refletir sobre quanta coisa que a gente superou e quanta coisa a gente precisa ressignificar na vida. Isso é muito importante, né, Vivi? Então conta, Vivi, você foi uma menina que foi criada na igreja, conta tudo, ó. Agora é com ela, gente, eu só tô aqui de coadjuvante. Criada na igreja, família da igreja, tive um pai e uma mãe maravilhosos, uma família unida, amorosa, nunca me faltou nada, assim, de família, de amor, de segurança, de apoio, de carinho. De tudo. De tudo, de fé. Fui criada na igreja, meus pais, meus avós, meus tios, todo mundo cristão. Então, esse era o meu mundo. Eu vivia um mundo que meu pai e minha mãe fizeram bodas de ouro. Eles ficaram 50 anos casados. Né? Eu vivia numa família que eu sempre tive segurança emocional, eu sempre tive carinho, amor. Então, esse era o meu mundo, era isso que eu acreditava, era isso que eu queria para mim. Eu queria casar, ser esposa, ter filhos, fazer bodas de ouro, viver no evangelho, crendo no evangelho. Eu sempre fui menina, moça, crente mesmo, de ir para a igreja, participava de tudo, de ação social, de coral, de mensageiros do reis, de encontro das moças. Eu participava de tudo que tinha, eu ia. E aí, com 16 anos, eu participei de uma ação social com irlandeses, que eu e minha irmã passamos nossas férias de meio de ano na Baixada Fluminense com um grupo de irlandeses. A gente construiu casas, abrigos. Voluntários, né, Vivi? Voluntários, né? Eu com meu inglesinho na época super... Mas que fez diferença. Fez diferença é o que tinha, né? E eu passei lá comendo pão de manhã, tarde e noite, mas sendo voluntária. E aí, um ano depois, quando eu tinha 17... a igreja que organizou isso chamou alguns jovens do Brasil para irem para a Irlanda. E eu que fui criada assim num mundo super fechadinho, super simples, super, né? O mundo se abriu. Isso, O que né? foi, Sammy, não vê? Isso, era uma bolha, que era o mundo que eu conhecia. E aí, quando eu fui para a Irlanda, eu lembro, assim, daquela imagem que eu sentei na janela, que eu vi aquele país todo verde, assim, cortado, né? Que a Irlanda Imagina é muito emoção para uma verde. menina de 17 anos, né? Cara, eu nunca tinha andado que de vivia avião, dentro nunca da tinha igreja, saído na do família, Rio. ali naquele seio familiar, né? Eu nunca tinha saído Então, eu Não, lembro já que a saiu minha do Rio cabeça ali... internacionalmente, né? Eu lembro que a minha cabeça, assim, eu lembro da minha imagem ali na janela. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero conhecer o mundo, eu quero saber mais, eu quero me interessar por mais, é isso que eu quero.
E aí eu lembro com aquele meu inglesinho muito simples, eu falei numas igrejas lá da Irlanda, eu escrevia num papel e lia, né? Imagina, mas imagina aquilo como era importante para você estar vivendo essa história. Aquilo ali fez um boom assim na minha mente. E aí eu tinha 17, 18, continuei na igreja. Com 19 eu participei de uma outra ação social, dessa vez com holandeses. Foi no interior de Minas. Também, nossas férias, eu, minha irmã e outros jovens. E aí que começa a história, né, Vivi? Aí que começa a história. Por isso que eu quis dar a introdução de antes, E olha né, só, porque... o Sami está aqui, mas o Sami não sabe da história. E aí depois você pode falar, tá? Dar sua opinião. Pois é, por isso que eu fiz a introdução, né? De toda a minha vida na igreja. Para entender o teu percurso, né, Vivi? Meu percurso, né? Meu perfil era esse. Tudo que eu participava era de igreja, sempre. Existia toda uma normativa que já era padrão da sua vida. Já era padrão da minha vida e era isso que eu queria, era isso que me dava prazer. Eu tinha muito prazer. E queria viver. E aí, aos 19 também, férias, eu, minha irmã, fomos participar no interior de Minas, conhecemos um grupo de holandeses. Passamos lá quase um mês e aí no último final de semana, antes deles voltarem para a Holanda, eles quiseram vir para o Rio para conhecer o Rio, turistar. E eu que era do subúrbio, mal conhecia o Rio, nunca tinha ido. Você veio de onde, Vivi? Bangu. Do Bangu? Fui nascida e criada em Bangu. E não frequentava a Zona Sul. Poxa, fui eu e minha irmã, com a cara e com a coragem para apresentar o Rio que nem eu conhecia, né? Eita, olha, tô com 48 e tinha 19. Então tem tempo, 19 anos, né? 19? Não. Apaga isso, né? A gente não tá nem fazendo conta. Não, que 19. Eu tô 48, 20 dá 39. Gente, esquece, 19 para 48, pronto. Né? E aí... 19 que 19 dá 38. Mas tudo bem, apaga. A vida é assim. E aí, nesse último final de semana que a gente foi fazer esses passeios, eu vi um holandês que estava naquele grupo e me apaixonei, assim. Eu olhei e pensei, meu Deus, é o meu príncipe. É o meu príncipe. Né? Tem todas as características que eu gosto, moço cristão, missionário. Quer dizer, era a pessoa que vinha para corroborar o seu sonho. O meu sonho. Um rapaz cristão que vivia dentro da igreja, que fazia trabalho voluntário. Então, era o homem perfeito para você casar e ter filhos e viver uma vida feliz para sempre, né? Não queria ser famosa, rica, nada disso. Era isso, eu queria isso. Então, na época, não tinha computador. Meu Deus, não tinha smartphone. A gente trocou endereço e começamos a trocar cartas escritas, Samuel, cartas escritas. Incrível, né? E as ligações internacionais na época eram caríssimas. Não eram baratas, né? Eram caríssimas. Então, assim, depois de cartas indas e vindas, começamos a nos ligar uma vez aos sábados, à noite. Tipo, já tinha aquele horário que pra o mundo poder parava. Esperar. Eu ficava esperando, né? Carregava o telefone para dentro do meu quarto, enfim. Aí passou um ano nisso, ele decidiu vir para o Brasil, fazer ação social e nós já engatamos no namoro, noivado, casamento, conforme a Bíblia diz. Não, e fora aquela história, né? Virgem, aquela menina que nasceu para casar, para toda da igreja, toda certinha. Toda certinha, toda a receita do bolo que eu sabia, isso que eu tinha você fala, eu acho muito legal, né? A receita do bolo que teoricamente é perfeita. É perfeita. Né? Não falta nenhum ingrediente. É honesta, né? Não tem nenhum problema com essa receita. Não tem, não. Sonho. Meu sonho é esse, é um sonho bom, né? É um sonho justo. Né? E aí ele veio, eu falei, meu Deus, olha só, ele veio, atravessou os mares para mim. Né? Que sonho. Coisa de filme. Na época o Titanic estava em alta. Aí eu ficava sonhando com aquela música do Titanic. Eu falei, olha, né, mais uma história de amor. Então, já te dou. Já dei uma pista, né? Opa, viu? Só me ajuda. Nessa época, então, realmente era não tinha. Telefone e carta. Porque na época, acho que era internet discada, eu acho. E carta com dicionário do lado, né? Para me ajudar na tradução do que... Aí vocês casaram. Aí casamos, namoramos, noivamos, casamos. Tudo certinho, direitinho. Tudo bonito, na igreja, com a família dele veio da Holanda. Foi ótimo, foi lindo, foi um sonho. Foi um sonho... Seguiu o que você queria. Seguiu o que eu queria e foi muito feliz. Foi um período muito feliz, de uma realização assim que eu... Estou vivendo meu sonho. Estou vivendo meu sonho. Que incrível, né? Que incrível. E que a gente tem momentos na vida que a gente tem essa sensação, né? Estou vivendo meu sonho. Né? Isso que eu pensei, que eu imaginei e concretizou, né? Porque é uma coisa incrível, né?
E aí, na época, ele foi trabalhar no Instituto de Ação Social, largou a vida confortável da Holanda. Eu larguei a minha vida humilde, mas confortável também, no Rio de Janeiro. Conta onde você foi morar. E fomos morar no Instituto Metodista de Ação Social, IMAS, ali no morro, no final do Morro da Providência. Então, Vivi foi morar, morava com os pais dela, foi morar no Morro da Providência para fazer ação social. Feliz da vida. Feliz da vida, porque não é o problema, não é o morar no morro. O que eu quero dizer é o que quando você tem um grande amor, quando você tem um propósito, aquilo para você está tudo bem. Tá tudo bem. Porque na realidade, não é questão do lugar, mas a gente quer morar num lugar melhor, né? A gente sabe dessas coisas. Mas isso quando aquilo não era um valor para você. O valor era estar com ele, era né? Estar com ele e estar no Evangelho, né? Fazendo a ação social. Sim. Com um propósito. Eu dedicava, eu era voluntária também. Ele trabalhava em tempo integral. Eu estudava, estava terminando a faculdade, mas também era voluntária. Me formei, comecei a ser voluntária. Então aquilo para mim era um sonho. E eu, de verdade, eu não enxergava. E devia ter uma vida precária, né, Vivi? Precária, marca de tiro na janela. Quando eu penso nisso hoje, eu falei, gente, como é que meus pais realmente eram assim, muito amorosos, porque eu não ia deixar meu filho hoje passar por isso, né? E meus pais me deram todo apoio, todo amor, sempre me apoiaram. Porque sabiam que você queria muito isso, né, Vivi? E aí, às vezes, suplanta aquela preocupação de pai e mãe, né? E até porque você estava vivendo também um trabalho voluntário, um bem maior, para um bem maior, né? Então tinha todo um contexto. Todo um contexto. E às vezes é aquilo, a gente não entende na época, mas você precisava viver isso. Isso eu não tenho dúvida, né, Vivi? Precisava viver, e eu vivia assim. E aí você tinha o quê? Uns 20 aninhos, 21? Eu casei com 22. 22. Eu conheci ele com 19, casei com 22. E aí foi morar no Morro da Providência com ele, fazendo ação social, e aí, conta? Lá, vida precária, né? Eu lembro que final de semana, o nosso melhor refeição, a gente comprava lasanha sadia. Nesse nível. Tipo, era o dia de festa. Era o dia de festa, porque durante a semana tinha refeição lá no Instituto, né? E aí, os pais dele, tadinho, maravilhosos, dois queridos, assim, que eu tenho um carinho enorme. Vinham para o Brasil visitar a gente, queriam estar perto da gente e ficavam instalados lá. Lá no Morro da Providência, olha! Ai, gente, eles eram muito queridos. E aí, com o passar dos anos, deu uns 4 anos mais ou menos, a gente combinou, eu e ele, de com 5 anos de casados, vamos ter nosso primeiro filho. Então, tudo programadinho, tudo certinho, tudo lindo, né? Tudo lindo, tudo, né, perfeito. Né, a princípio, eu queria ter 2 filhos, né, ou 3, então 5 anos para ter o primeiro. Aí os pais dele falaram, não dá para vocês terem filho aqui, a gente realmente, né? Estamos vivendo um grande amor e uma paixão pela obra, mas aqui nem cabia. Era perigoso e nem cabia, porque era um quartinho. Aí os pais dele compraram um apartamento no Flamengo para eles poderem ter aonde ficar e a gente poder ter uma vida, né? Melhorzinha. Dar uma vida melhor para o filho, proporcionar. E aí, com isso, ele fazia muitas coisas boas para a obra. Ele construiu era um missionário, né? De verdade, se dedicava. Eu lembro até que você me contou que ele começou a ver coisas muito pesadas e você acha que isso mexeu um pouco com a cabeça dele, né? Ele via situações muito pesadas, ele trabalhava com crianças e adolescentes ali do centro do Rio. Então, às vezes, ele ia nas comunidades procurar um tio, uma tia. E via a realidade como ela é, né? Pois era que muito triste. pesado. E ele conseguiu construir um abrigo em Campo Grande, em Uaíba. Olha que bacana. Né, com recursos da Holanda. Então, assim, ele fez obras sociais maravilhosas, marcantes. Mas aí, com o tempo, os pais dele compraram esse apartamento no Flamengo e a gente pensou, tá, é legal, mas a gente vai ter que pagar o condomínio, a luz, né? Então, vou ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar, né? Eu estava começando a minha vida profissional, né, novinha, recém-formada. E ele pensou, tá bom, vou dividir meu tempo e vou procurar um emprego. Aí ele começou a trabalhar, conseguiu muito rápido, ele era inteligente com competência. Exatamente, aí conseguiu. E aí, nesse período, a empresa que eu trabalhava era na Torre do Rio Sul, se mudou para Barra, no final da Barra. E a gente só tinha um carro e ele começou a trabalhar lá depois de Niterói. E a gente conversou, eu falei, tá, então vou ficar em casa, porque vou engravidar. Acordos, né? A gente só tem um carro, então... Aí eu parei, pedi demissão num mês, no mês seguinte eu já engravidei, então, muito rápido. Foi assim... Era para ser, até porque senão não ia dar tempo. Era para ser, foi muito rápido. E hoje até penso nisso, eu falei, gente, se não tivesse sido muito rápido, nem ia dar tempo. Não ia dar tempo. Não ia engravidar.
Dando spoiler. Eu também pensei nisso. E aí, com o tempo, ele começou a trabalhar lá. E aí ele começou a ficar estranho, começou a ficar distante, começou a entrar numas crises. Isso você estava grávida ainda? E eu já grávida. Já engravidei, Tá. mais ou menos no meio da gravidez eu comecei a perceber esses comportamentos estranhos, que era uma síndrome do pânico, com uma depressão. E aí eu falei, meu Deus, além de orar, o que eu faço? Vai para psicóloga, você precisa se tratar, porque ele começou a ter umas crises assim muito ruins. E aí conseguimos uma psicóloga cristã, uma senhora que foi uma querida, tentou muito ajudar ele. E além da psicóloga, o que eu podia fazer era orar. Orava, lia a Bíblia, confiar no Deus que a gente acredita, né, Vivi? Confiava, assim, de verdade, sempre confiei. Sempre confiei, orava, mas ao mesmo tempo eu não pedia muita ajuda, porque eu sentia muita vergonha. Você não falava para ninguém, então? Você sofria sozinha? Isso é uma coisa que muita gente... Como é que eu posso mostrar que meu casamento não tá bom? Não tá bom. E eu sendo toda certinha, né? Essa coisa assim da gente não querer se expor, mas ao mesmo tempo passar pelos nossos vales sozinha. Como eu muito precisava ruim, de ajuda naquele momento. Mas eu de só colo, de pensava apoio. na ajuda para ele. Ele precisa de ajuda, e ele aí precisa de também, tratamento, ele Vivi, precisa de oração. Fazendo uma pausa, né? Quantas vezes a gente gosta mais do outro do que da gente. Não que a gente não tenha que ter amor ao próximo, né? Mas a gente se esquece da gente para viver a vida do outro, porque a gente também precisa do alimento. Mas eu não era me para ele. Era para ele. Ele precisava de ajuda, ele precisava de eu apoio. Eu aguento. Tô grávida, sozinha, em casa. Eu não estava em crise, né? Eu não estava em crise. Quem estava em crise era ele. Então, mas estava sofrendo os reflexos da crise dele, né? O suporte precisa de suporte. Exatamente. É isso aí. Só que isso eu não busquei, isso eu não entendia. Eu tinha muita vergonha e ao mesmo tempo, não. Vai ficar Deus tudo me bem. basta, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque eu não tinha dúvida que se eu orasse e se eu me apegasse mais a Deus, se eu ajoelhasse mais, ia dar certo. Eu não tinha dúvida. Não tinha, né? Não tinha. Então eu acho que por isso, talvez, além da vergonha, eu não buscasse ajuda, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Não tinha dúvida. E só piorava, e só piorava, e só piorava. E ele ficava mais distante. Então, aquele meu sonho, que era ser esposa e ser mãe, eu passei uma gravidez inteira sozinha. Eu não tinha passeio de mão dadas no parque, eu não tinha passeio no shopping. Então, você não viveu a gravidez? Não vivei. Ia fazer ultra sozinha, ia em toda... Aí, quer dizer, o conto de fadas começou a desmoronar. Começou a desmoronar. E eu não entendia como... a receita do bolo tinha dado errado, porque eu usei os melhores ingredientes, né? Eu fiz tudo certo. E enquanto eu tava no forno, eu tava orando. Então, você usou aquela receita que deu certo para sua mãe e pro seu pai, né? Que deu muito certo para minha mãe, para meu pai, pra minha e que dá certo para um monte de gente. Pessoas, né? E que é uma receita boa, é uma receita né, justa, honesta, boa, como a gente já falou. Só que para mim desandava de uma forma que cada vez que eu buscava mais a Deus e eu orava mais, piorava. Eu falei, não, agora eu vou orar, não, agora eu vou ler o livro. Aí eu comprava livros, O Poder da Esposa que Ora, nos meus passos, O que faria Jesus. Incansável. E aí, não, agora, vai. Ele se afastava mais, chegava em casa super tarde, sumia, desaparecia, até que em algum momento ele alugou um apartamento em Niterói. Eu falei, na minha cabeça... E você grávida? Eu grávida, sozinha, sem emprego. Sem contar para ninguém. Sem contar para ninguém. Meus pais, sempre queridos, amorosos, vinham, percebia que tinha alguma coisa errada. Mas não invadia o seu espaço. Mas não invadia meu espaço e eu também não convidava, porque eu pensava... Não queria que eles soubessem da realidade. Não queria que soubessem, e se ele voltar, o marido... Não quero que meus pais vejam, ele não vai querer ver meus pais. Até porque senão o pai, eu tô falando como mãe agora, a gente acaba se metendo, né? Não gostei, fez isso com a minha filha, né? Então às vezes você prefere não contar. Querendo não contar e proteger. Não, porque ele vai ficar bom, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não, ele vai se curar, ele vai se tratar, vai estar tudo bem. E aí quanto mais... Aí ele alugou um apartamento em Niterói e sumia às vezes. Sumia, final de semana, e eu ficava grávida, sem emprego, sem minhas amigas próximas, meus pais vinham, mas tinham que ir embora, nem deixava meus pais dormir, tadinhos. Morava em Bangu, vinham, porque ele podia vir a qualquer momento. E então aí, a prioridade era dele. A prioridade era dele. Se ele chegar... Né, ele não vai querer encontrar meus pais aqui, então aí eu fiquei totalmente sozinha, cara, absolutamente
milhei esperando na expectativa de que vai voltar. Que ia ficar tudo vai bem. Vai ficar tudo bem. Porque eu não tinha dúvidas que ia ficar tudo bem. A grande Isso é lance muito era forte, esse, né? Eu não tinha dúvida. A certeza, né? Eu tinha certeza que o caminho é esse, a receita é essa, vai dar certo. E cada vez piorava, o que era uma segunda, começou a ser uma semana inteira, começou a ser um final de semana inteiro, até que em algum momento a gente tinha conta total. E aí eu olhei, eu falei, cara, tá muito estranho, não pode ser só psicológico. Mas nem passava pela sua cabeça dele te trair, nem nada. Nem passava, porque ele que era um uma homem coisa assim, sério, até reto, né? Reto. Era um homem da igreja, era um homem missionário. E a personalidade também. Uma pessoa séria. Uma pessoa séria, centrada, família. Ele vinha também de uma família. De caráter, a ética, né? Então, impossível. Nada, nunca me Aí passou. você resolveu olhar, porque... Resolvi olhar, porque eu falei, cara, não é possível. Não sei, tem alguma coisa que não está encaixando. Não tá encaixando. Aí eu comecei a ver várias ligações e SMS para o mesmo número, assim, vários, dezenas, no mesmo dia, e no outro dia, e no outro dia. E eu falei, cara, aí começou os pedacinhos da Vivi realmente quebrar, né? Eu realmente, nesse momento, eu realmente comecei a entender e acreditar na possibilidade dele ter alguém. E de que... Não, e é muito assim, porque essa dor do amor é uma dor que dói na alma. Dói na alma. Né? Ela passa. Mas enquanto você está naquele momento, é uma dor na alma que parece que você... né? Por exemplo, quando você está com uma dor no joelho, no braço, estou com uma dor aqui. A dor na alma, você não sabe dizer, ela só te invade. Porque te destrói de uma forma, assim, que a minha autoestima... Mas uma coisa, né, Vivi, ela passa. Ela passa. Uma hora passa. É por isso que a gente está aqui. Rindo, fazendo compras, se divertindo. E sempre passa e você tem sempre uma história melhor para contar. Né? Mas aí conta, Vivi. Naquele momento ali de você começou a se despedaçar. Totalmente. A gente se despedaça, né? A gente não sabe mais. E não é só se despedaçar como mãe, que você estava grávida, como mulher, como cristã, como família. Então, tudo, não sobrou nada. Tudo, não sobrou nada. Não sobrou nenhuma caixinha. Não sobrou nenhuma caixinha. Desempregada, sem dinheiro, sozinha, dependendo. Sozinha, num apartamento super bacana, mas sozinha. Então, assim, meu grande sonho de ser esposa, de ser mãe, de ser cristã, tudo de com ter checkzinho. Tudo check de derrota, né? E aí, naquele momento que eu vi a conta, eu comecei a entender. Eu falei, cara, não é possível. Aí bugou muito. Eu falei, não é possível, não combina com a ética, com o caráter, com a personalidade. Não pode ser verdade, Não pode ser verdade, não combina. Não é possível. Vai ter uma explicação. E aí, quando eu confrontei ele, com muito custo, né? Uma conversa longa, doída. Aí começou a falar que sim, que era alguém, mas também alguém de leve, né? Aí no mês seguinte eu olhei tudo de novo. Eu falei... Mas você ainda não tinha desistido, né, Vivi? Não tinha desistido. Você acreditava que ia passar. Que ia passar. Que quando o bebê nascesse, você achava isso, Vivi? Exatamente. Eu falei que não, está bom, vai passar, eu estou orando, esse é o que eu posso fazer, isso é o que eu preciso fazer. E quando o nosso neném nascer, ver a carinha linda que ele vai ter, acabou. Fofinha, acabou. Ele não vai. Bom, não vai, não tem como resistir, né? Porque é transformador. A maternidade, né? Na minha cabeça, quando ele nascer, vai ser transformador. Continuou morando lá em Niterói, nosso querido, lindo, maravilhoso filho nasceu, lindo, perfeito, fofinho, enorme. E nada mudou. Aí eu pensei, eu tinha as etapas, né, os marcos. Eu falei, não, a gravidez vai passar, não, agora vai passar. Não, quando ele nascer vai passar. Não passou. E só piorava, e só piorava, e só piorava. Eu me senti assim, a mulher mais desinteressante do planeta, a mais feia, a mais burra, a mais intelectualmente... Então, eu lembro que você me contou que você começou a comprar, porque ele é muito inteligente, que você começou a comprar um monte de livros para ver... na mesa de cabeceira, eu começava a ler. Porque aí a gente começa a ficar desesperada para mostrar que a gente tem algum valor. Exatamente. Quando na realidade não é sobre isso, Exatamente. né, Vivi? Eu comecei a me sentir
horrível. Eu falei, cara, mas isso não tem que fazer agora, tô com uma barriga enorme, né, não sei o quê. Vou ser intelectual, então. Aí comecei a comprar um monte de livro, deixava na mesa de cabeceira, lia livros que eu nem tinha interesse. Que nem achava queria, legal, né? nem queria ler. O que a gente não faz, né? No desespero. Porque quando eu via um casal, principalmente com um filhinho, ou só um casal, eu pensava, cara, aquela mulher é muito mais interessante do que eu, muito mais bonita, muito mais porque aí você se inteligente, coloca porque ela tá num com alguém, lugar e eu fui de muito abandonada. sofrimento. Eu não tenho valor nenhum, porque eu tô grávida, não deu valor para mim, né? E na realidade não era sobre a sua gravidez, não era sobre você, era sobre ele. Era o que ele estava passando, o deserto dele. Intenso sofrimento, a gente não A gente acha que é com a gente. Tudo era comigo. Eu era eu era o problema, eu era a mulher. Exatamente. Como eu vou me consertar, né? Ou então, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu confiei tanto em você, eu fiz tudo certinho. O que eu estou fazendo de errado? Porque a gente se questiona. Começa a se culpar, a gente já não sabe mais por onde buscar uma justificativa para passar por certas coisas que a gente às vezes acha que não merece. E não merece mesmo. E não merece mesmo. E não merece mesmo. Eu falava muito com isso. Deus, eu não mereço. Eu não mereço. E realmente não merecia merecia, mesmo. Né? Mas não era sobre mim, porque eu não merecia. Era sobre você também. Hoje em dia a gente chega a essa conclusão. É verdade, mas naquela época... eu não fiz nada para merecer. Né? Fiz tudo certinho. Fiz tudo certinho. E aí, nasceu, continuei me sentindo absolutamente abandonada. Ele visitava vocês? Visitava lá, dava um banho, marcava o ponto, batia o cartão e ia embora. Aí eu me senti abandonada, com um filho recém-nascido. O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? Porque nos marcos a coisa não acontecia. E aí eu reclamava muito com Deus. Você brigava com Deus? As orações foram mudando, né? As orações foram se transformando de muita fé, de muita esperança para lamento, e às vezes até para momento de orações raiva. amargas, né? Momentos de raiva, questionamentos. E eu olhava para o céu todo dia de manhã e falava, na sua palavra não diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem amanhecer? Cadê? Ou eu, mais um dia, amanhecendo aqui, chorando. Cadê? Já brigando com Deus. Já brigando, porque todo dia de manhã eu amanhecia chorando. Você se agarrou no que você conhecia, a história da sua família, o que você viveu com seus pais e viu até com sua irmã, que você citou, né? Sua família toda usou aquela receita. E foi ótimo, eles foram felizes, são felizes. Um caderninho de receita que veio da mãe dela, que passou pra ela, que vai passar um dia pra mim. E tipo assim, é velho pra caramba, são as receitas que deram certo. Só que a gente não para pra pensar que às vezes não é a receita, é adaptar. Mesmo como você falou, eu usei os melhores produtos, os melhores ingredientes. Mas não era a receita, não era você, não era Deus ou a vida tem algum propósito maior pra gente. E aí eu lembro que eu lamentava muito, orava muito, brigava com Deus ainda, usava a palavra dele, a Bíblia, abria a Bíblia e mostrava... Brigava com Deus. Não sei o quê. Brigava, né? Com raiva. Né? Porque a gente é ser humano, às vezes a gente fica com a poxa Deus. Mas eu nunca deixei de falar com Deus. Sim, mesmo brigando com ele. Passou de tinha orações. Tinha as DR com Deus, mas as DRs com ele, mas... As orações foram sendo transformadas de alegria, de muito obrigada, ai que sonho que eu estou vivendo, pra abençoa, pra não tá bom, pra... Briga. Tá muito ruim, tá péssimo. Tá tudo errado, eu não mereço. E quando você acha que não vai piorar, ainda piora, né? Quando acha que não vai piorar, piora. E aí eu pensando, não, mas cara, eu vou continuar mesmo brigando, você eu vou firme, continuar, vai vou uma orar, hora. vou orar. Até que uma bela manhã, 7 horas da manhã, o nosso filho tinha 6 meses de idade, e aí eu recebo uma notícia, uma ligação de um amigo dele lá de Niterói, falando, preciso ir aí conversar com você. 7 horas da manhã você vai sair de Niterói para conversar comigo? E eu estava sozinha em casa com o nosso filho, né? Ele não estava em casa. Aí na hora, cara, foi são uns assim, insights, são umas coisas que a gente não sabe de onde vem. Eu não falei com ninguém, porque eu estava vivendo numa solidão profunda, né? Seu deserto. Meu deserto, sozinha. Então eu não liguei para ninguém, ninguém falou comigo. Mas na hora eu pensei, eu vou ligar a Rádio Tupi. Rádio, não tinha internet. Rádio. Porque tinha um helicóptero lá da Rádio Tupi. Não é da minha época. Não, né? Mas eu vou te contar, era assim, tinha um helicóptero que rodava o trânsito. E na hora eu pensei, gente, nem era uma rádio que eu escutava. Você não tinha um hábito. Não tinha um hábito, eu não ligava na Rádio Tupi. Vou ligar. Vou ligar na Rádio Tupi. E aí, 7 horas da manhã, eu liguei na Rádio Tupi porque eu
colega, amigo dele, falou que ia vir falar comigo. Sem nexo, não tem, Sem né? nexo, cara, não mas tem... aconteceu alguma coisa, eu vou ligar na Rádio Tupi. E aí na Rádio Tupi eu escutei, acidente, fulano de tal, no local tal, faleceu na hora. Era ele. Mentira. Não, é surreal a história dela. 33 anos, a idade de Cristo. A idade de Cristo e acho que foi logo depois do aniversário dele. Logo depois do aniversário dele. Quer dizer, quando ele fez 33 anos, que é a idade de Cristo. Ele faleceu ali, na hora. E eu ainda naquele turbilhão de oração. Como se não pudesse piorar agora. O homem da minha vida, o meu príncipe, que eu tenho esperança dele melhorar, ele morre. Falou o nome dele, o sobrenome, a idade, a nacionalidade. Ou seja, não tinha dúvida. Era ele. Era ele. Faleceu ali de manhã. Eu escutei na Rádio Tupi. Um amigo chegou lá, eu já sabia, já sei o que aconteceu, tal. E aí eu com agora o Nick, conta com essa história. Do outdoor. Mas vai falar depois? Qual a história, então? É do outdoor, mas fala depois? Não. Porque a história é muito legal. É muito legal, não, né? De como as coisas acontecem, que Deus, ele fala com a gente. Conta aí você, que é melhor. É melhor você contando do que eu. Não tem nada de legal, né? Mas eu quero dizer, é legal o agir, o mover de Deus. É isso que eu falo, que Deus, ele apesar de tudo, ele está olhando para você. Porque assim, eu tô contando a minha história de dor com essa pessoa. Mas se dezenas de outras pessoas contarem a história delas com ele, vão ser histórias ótimas, lindas, de ajuda, outra versão, né? E verdadeiras, são várias versões verdadeiras. Super verdadeiras, mas eu tô contando a minha, né? Eu, Viviane, o meu CPF tem essa história, né? Não invalida as outras histórias, de forma alguma. E nem o mérito da pessoa que ele foi. De forma alguma. E aí, né, 7 horas da manhã, tal, aí vem toda aquela questão de eu, com um filho recém-nascido, amamentando, vou lá para Niterói. Viúva. E a mulher, passou na tua cabeça também? Passou. E aí, o que aconteceu? Me mandaram, né, ir pro IML. Só que, nossa, é papo muito ruim, né? Mas aí eu fiquei lá esperando. Ô, Vivi, aqui é a vida como ela é, para a gente mostrar que apesar de tudo a gente se supera. Então como acontece, isso é a vida. É a vida de todo mundo, cada um tem uma história. Então conta. E aí eu fiquei lá no IML, cara, sentada na calçada, e uns amigos começaram a chegar, porque aí sim eu tive que falar, né? Não dava mais para esconder nada. Meus pais, falei, uns amigos, meus pais ficaram com o nosso filho, com meu filho. E aí os amigos começaram a chegar, eu no IML, não chegava, o corpo não chegava, ninguém me falava. Eu falei, tá, mas aonde que tá? Eu vou lá ver, então. Vou lá ver o que está acontecendo. Então, resumindo, só depois, no dia seguinte que eu soube que não me falaram onde o corpo estava, porque a outra mulher estava lá, chorando no corpo. Olha isso. E eu me mandarei para o IML para eu ficar lá esperando, né, uma proteção, enfim. Além, no meio de tudo isso, de tanta dor, ainda sabendo que tem uma pessoa que ainda está dividindo aquela dor com você. Que ainda está fazendo a sua dor ficar maior. Exatamente. E aí, o local do acidente ele estava na direção Rio, região dos Lagos, né? Niterói, região dos Lagos, na BR-101, na Niterói-Manilha, que tem super larga, né? Tem 3, 4 pistas indo, 3, 4 pistas voltando, né? Então, são várias pistas. Hoje em dia, quando você passa lá, tem já uma divisória ali no meio do canteiro. Antes não tinha. Na época não tinha, né? Eram 3, 4 pistas, um canteiro e 3, 4 pistas do outro lado. Então, ele estava vindo Rio, região dos Lagos, capotou todas as pistas, atravessou o canteiro, ou seja, é uma extensão... De 8 pistas. De 8 pistas, mais um canteiro, que é um canteiro grande, é um gramado. Ele capotou todas essas pistas, o canteiro, as outras pistas, e foi o carro e o corpo dele parou debaixo de um outdoor, que até hoje está lá, pelo menos até janeiro, fevereiro, que eu passei lá, estava... O Espírito Santo de Deus está sobre vós. O que vocês acham dessa história? De toda a extensão que poderia ter acontecido o acidente. Não, ele poderia ter capotado 1, 2 vezes, ele poderia ter não capotado, ele poderia ter caído lá na outra pista, mas não embaixo do outdoor que dizia isso. O outdoor estava aqui, o carro caiu embaixo do outdoor, embaixo. E até naquele momento eu pensei, meu Deus,
Cara, isso é coisa muito recente que eu vou te falar. Eu pensei, cara, o Espírito Santo de Deus está sobre vós, está sobre ele. Nossa, obrigado, Senhor, porque eu creio. Salvou a vida dele, eu Espírito, creio que ele foi né? pro céu, eu realmente creio, né? Porque sim, eu creio sim. no céu e no paraíso, né? Sou cristã. Mas, mais uma vez, era sobre ele. Eu pensava sobre ele, que Deus estava mandando aquela mensagem para ele. Só que vós é plural. Vós não é singular. Mas poderia ser o Espírito Santo de Deus está sobre ti. Agora, essa é a questão. Quantos anos que isso aconteceu? 19 anos. Isso tem 19 anos. E quando que você chegou a essa conclusão? Depois do nosso congresso lá, do nosso papo. Durante 19 anos, você não tinha entendido que era sobre você também. Sobre vós. O vós eu não tinha entendido. Porque é lindo que o Espírito Santo de Deus está sobre ele, e eu creio que estava mesmo. Sim, ele foi um homem cristão convertido, não tenho dúvida. Para mim não foi bom, mas foi um homem muito bom. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre vós, eu demorei 19 anos para entender que era vós, eu e o meu filho, o nosso filho. Não era, porque não era singular, né? Poderia ter sido um pronome singular ali. E esse vós, eu falei, cara, esse vós me pegou muito agora. Porque começa a vir caindo as fichas, você vai começando. Porque quando você tem, eu sempre falo isso, né, Vivi, que é um Titanic, que está afundado. Então, quando você começa a trazer ele para a superfície, você começa a entender os processos e vai buscando e vai fazendo um entendimento completamente diferente da mesma história. Da mesma história. Como isso, recentemente, eu fui presenteada com isso. Que eu falei, eu já sabia, eu já entendia que eu não estava sozinha, que Deus estava comigo o tempo todo. Mas esse outdoor, eu falei, cara, Deus só faltou dar na minha cara, assim. E qual o aprendizado, Vivi, que você, assim... E durante 19 anos, a Vivi pouco falou sobre isso. Eu nunca falava. As pessoas sabiam que eu era viúva do meu primeiro casamento, foi um acidente de carro. Ponto. E pouco ela falava, ou seja, porque ela não falava porque ela não queria contar. Porque era uma história de dor. E às vezes você não quer acessar essa dor e você não quer sentir, não quer estar nesse lugar, não quer visitar esse lugar. Mas às vezes você não precisa viver nesse lugar, mas você precisa revisitar ele para ressignificar. E foi o que você fez. E como era uma história que me fez sofrer profundamente, eu chorei muito. Eu falei, cara, nunca mais quero mais chorar, estar ali, não quero estar mais nesse lugar. E para não estar mais lá, eu não falava. E aí você criou um personagem forte, decidida, feliz, porque você casou de novo, encontrou um homem maravilhoso. Feliz, ele é maravilhoso. Tem um filho sensacional. Sensacional, que então, é o nosso filho. E Vivi, você tem a família perfeita. E olha... Você tem Pois é, entende? É uma loucura, né? Os desígnios de Deus, assim, ela tem a família perfeita, que você tanto merece e que você tanto queria. Você tem hoje um homem maravilhoso, um filho maravilhoso, vive. Mas o que esse aprendizado que ficou literalmente enterrado durante 19 anos, o que esse aprendizado trouxe para você, o que ele te mostrou e o que você pode, assim... trazer como um aprendizado para quem está assistindo a gente, Vivi? O aprendizado foi que vale a pena ter fé. Vale a pena acreditar. Mesmo que tudo saia errado, mesmo que a gente não saiba pedir, não saiba orar, não saiba desejar, vale a pena. Não dá para viver essa vida sozinha, sem fé. Não dá para viver... todos esses dramas, esses sofrimentos, que todo mundo tem um drama, todo mundo sem tem. fé, não dá para viver, não dá para sobreviver, não dá para passar por isso caminhando sozinha. Tem até aquela parábola ou história que é caminhando na areia, as pegadas. É muito legal. Nossa, muito legal. Incrível, né? Que tem as 4 pegadas, né? 2 pessoas caminhando e no momento eu mais ou menos assim. Eu sempre estive com você. Pois é, no momento mais difícil, a pessoa se vê sozinha, né? Só com 2 pegadas. Estava te carregando no colo. Mas nesse momento eu estava te carregando no colo. Nossa, me arrepiei até dessa história. Porque é isso que veio essa parábola na minha mente quando eu vi o Está Sobre Vós. E assim, me carregando no colo. Analisando de uma forma muito superficial, ele livrou ele de um sofrimento e te livrou também, porque não era... para você viver essa história. Sim. Não era. Hoje... Ele tinha um outro propósito para sua vida. Pois é. Pois é. Nossa, eu na época eu pensei nisso. Eu falei, imagina se em algum momento desse meu filho estivesse com ele.
Cara, aí realmente... Certo, por linhas tortas não entende, a gente sofre. Dói demais no momento que a gente está no sofrimento. A gente fica cega, surda, muda. E quem é a Viviane hoje? Depois disso tudo, depois que construiu a sua família dos sonhos, que passou 19 anos com isso escondido dentro de você e que você resolveu. Porque toda mudança, ela acontece primeiro com a nossa atitude de querer realmente, não é, Vivi? De lidar com isso. Porque lidar com as nossas dores é um grande desafio, mas também liberta. Então, qual é a sensação hoje que você tem? É alívio? É um ciclo que fechou? É uma libertação para ele, para você? O que isso significa para a nova Viviane? Hoje eu me sinto muito mais liberta, sim. Muito mais forte, porque antes eu achava que era forte, mas agora eu sinto essa força de não ter que botar a minha expectativa, o meu sonho na mão de ninguém. Eu sou muito feliz com meu marido, a gente vive um casamento hoje que, muito obrigada, Deus, mas eu não posso botar a minha expectativa, a minha esperança de felicidade na mão de ninguém. Não é justo nem com o outro, nem com a gente, nem com o outro. Porque a pessoa não vai atender a expectativa da gente. Vivi, então, o nosso quadro é o Bora Ser Feliz Apesar de. Então, se alguém está passando por algum desafio, bora ser feliz apesar de? Apesar de se sentir sozinha, abandonada, mal amada, largada, qualquer sentimento humano que Jesus também se sentiu abandonado, traído, sim, na cruz ele bravou para Deus, ele se sentiu abandonado. Mas apesar de, vale a pena ter fé, porque a gente consegue, vai passar. E você vai vencer, porque sempre é uma história de vitória e de superação. Então tudo passa. Então bora ser feliz, aproveita os seus desafios e procura ver o que vai te agregar e vai se tornar uma pessoa melhor, porque com certeza tem algo muito melhor guardado e reservado para você. Vivi, me dá um abraço. Marta, eu tava querendo. Deus te abençoe, obrigada. E olha, eu vou dizer, foi um presente você na minha vida, de verdade. Que fiquemos velhinhas juntas, contando essa história de superação, inspirando pessoas. Tô me segurando para não me borrar, tá? Não, por favor, com dignidade. Obrigada, um beijo querida. para todo mundo que vai assistir a gente. Deus abençoe vocês.